Olá! Tudo bem com você? Tudo bem, Amadinha, com você? Tudo ótimo. Muito bem. Eu nem preciso dizer, tá tudo muito bem, né? Tudo muito feliz, porque estou, claro, iniciando mais uma aula com você. Aí você é a minha alegria, você é a nossa alegria, certo? Olha, viu só? Vamos lá então, vamos aí liberar para você a agenda desta aula. Amadinha, vamos aí trabalhar? Variação linguística, aula 37.1, tá? Há variações históricas, sociais, regionais e estilísticas. Ok, vamos fazer um passeio, né, sobre aí essa revisão de variação linguística. Habilidade da aula. Conhecer e valorizar as diferentes variedades da língua, procurando combater o preconceito linguístico. Valeu! Então, conhecer e valorizar para combater o preconceito linguístico. Muito bem! E assim a aula inicia com o texto atual, com o tema Nível de Escolarização de Proficiência em Leitura no Brasil. Ah, muito bem, hein? Agora sim, o tema ficou bom demais. Vamos aí ouvir. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, revela o baixo desempenho escolar de leitura. Cerca de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo de proficiência que todos os jovens devem adquirir até o final do ensino médio. O PISA de 2018 revela que os estudantes brasileiros estão 2 anos e meio abaixo dos países da OCDE em relação ao nível de escolaridade de proficiência em leitura. Logo, esse resultado interfere, impedindo que estudantes avancem nos estudos, tenham uma oportunidade no mercado de trabalho e que participem plenamente no seu meio social. Ok! O resultado desse estudo mostra ainda que apenas 0,2% dos 10.961 alunos atingiu o nível máximo de proficiência em leitura no Brasil, e escolas públicas estaduais conseguiram a pontuação de 404 nesse caso, estão aquém da média nacional, 403. Portanto, o desempenho da região norte foi 392, está entre os piores que a média no Brasil. Epa, vamos lá! E aí, como foi que você recebeu essa informação? Fica tranquilo, vamos aí ao texto 2. Baixo índice de leitura entre jovens brasileiros pode indicar futuro de dificuldades, certo? A gente trouxe essa reportagem, Vitória Pierre, de 2001, hein? Vamos lá. Mercado de trabalho e exclusão. Ainda conforme o documento elaborado pela OCDE, apenas 50% dos estudantes brasileiros alcançaram o nível mínimo ou acima de letramento e leitura a ser atingido até o final do ensino médio, em contraste com 77,4% dos estudantes dos países, né, do OCDE. Trata-se de uma situação grave, afirma a professora da USP, pois esses sujeitos já vão sendo excluídos do mercado de trabalho. Ou, por exemplo, não conseguem ser aprovados em concurso público. O que, em sua análise, os coloca em marginalização social. Nesse sentido, Filomena desconsidera as exigências atuais do mercado. Nós precisamos de sujeitos que pensem. Precisamos de sujeitos capazes de contestar, capazes de refletir, capazes de se incomodar. De acordo com um relatório Letramento em Leitura e a capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir sobre envolver-se com textos a fim de alcançar um objetivo, desenvolver conhecimento e potencial e participar da sociedade. A professora também analisa a relação direta entre o baixo índice de status econômico, social e cultural. De países como o Brasil e o Peru, que registram 1,1
E a Colômbia e o México que registraram 1,2 em uma escala de 1 a 2 e baixa pontuação em leitura. É que, segundo Filomena, uma sociedade com baixo nível social e cultural é uma sociedade que vai sofrer em diferentes aspectos, porque não produz conhecimento, não produz tecnologia e com isso fica sempre nas mãos de países e sociedades mais cultas, mais bem preparadas, que valorizam a cultura, letramento e tecnologia. Bem, sobre o texto 2, vamos lá. É exatamente assim, tá? Vou preparando você já para aquele momento aluno treineiro da redação. Vem sempre 2 ou 3 textos aí suporte. Vamos aí, sobre o texto 2. Quando existem essas avaliações externas, as crianças brasileiras e os jovens brasileiros sempre se saem muito mal. Por quê? Porque eles não aprenderam a interpretar. Eles não aprenderam a fazer a leitura. Outras além da leitura do livro didático, além da leitura que é prefixada pela escola, explica a professora. Beleza, muito bem. Bom, isso tudo, estudante, olha aqui, nós vamos bater um papo antes de liberar para você o desafio, né? Um papo assim de meio minuto. O que essa leitura trouxe para você? Acendeu a luzinha aqui? E aí, vamos aumentar esse índice na nossa região? A região norte precisa melhorar esse índice com você, certo? Então tá, agora a gente traz um desafio para você aí. Vamos lá, você vai, dentre 2 argumentos, pontuar. Veja aí quais são eles. O primeiro argumento, Amadinha, libera aí para ele lá, vamos lá. Primeiro argumento é... Qual é o seu argumento? Apresente proposta para melhorar a leitura dos estudantes brasileiros, tá? Isso é os seus argumentos de modo geral. Depois, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos lá, aluno treineiro, beleza? E chamando a árvore do conhecimento com a temática da aula, a variação linguística. Vamos aí no contexto. Vamos falar sobre essa variação, né, da nossa língua portuguesa, ok? Pelo nosso texto imagético, né, o que você aí chega à conclusão? Vamos lá. Nós temos aí o quê? Multiplicidade, né? Nós temos aí um país em que nós temos essa questão da cultura, nós temos a partir da história a miscigenação, né? Então, o nosso país, ele é pluri, certo? E é um coração de mãe o Brasil, né? Nós temos aqui africanos, temos aí angolanos, nós temos aí americanos, nós temos japoneses, ou seja, o país, o Brasil recebe, né, de braços abertos e com isso a nossa população é toda essa mistura de cultura a partir daí. Sendo assim, como é que fica a nossa linguagem, a nossa comunicação, né? Eu estou envolvida em um meio em que eu vou ouvir aí o R mais forte, eu vou ouvir também aquelas pessoas em que não tiveram oportunidade de estar no banco, como você está aí, de uma escola, né, para ir receber a informação sobre a estrutura da língua portuguesa, por vários motivos sociais, né, condições financeiras. Então, faz parte daquele grupo marginalizado, que eu já expliquei, que não é de marginal, né? Que é ruim, não, mas a margem, que está sem acesso à educação, à escola, à saúde, ao meio, à cultura, né? Falando da linguagem, então a gente vai ver que nós vamos ter a língua portuguesa, né? Aí com os falantes e essa variedade. Nós vamos passear, vamos ver como acontece essa variedade. Quais são os aspectos aí que fazem essa variedade? Traz essa variedade. Então, entender no primeiro momento que a língua ela é dinâmica e ela está sujeita a inúmeras variações, certo? Muito bem. Então, sendo assim, variação linguística
é a diversificação dos sistemas de uma língua, aí no caso a língua portuguesa, em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos. Aonde é exatamente que acontece essa variação na língua portuguesa? No vocabulário, na pronúncia, na morfologia, né? Que é no significado aí do termo, da palavra, na sintaxe, com essa palavra colocada na estrutura, na oração. É aí que ocorre essa variação. E aí vamos ter essa variedade acontecendo por aspectos do contexto histórico, por contexto geográfico, por contexto sociocultural. De quem, gente? Do falante. Não é isso? Quem faz uso da língua. Correto? Então, essa é a primeira informação. Ou seja, é a revisão, né? Terceirão, revisão. E aqui, com o texto imagético, trazendo para você tudo que eu falei sobre a questão da pluralidade. Eu gosto muito desse texto. Você também falou de variação, você vai lembrar. Veja que o nosso Brasil é pluri, gente. Né? Está colorido, são pessoas. É a população, é a sociedade, todos falantes da língua portuguesa. E aí, cada um, ou seja, vamos no macro, todos falam a língua portuguesa. Ok. Aí, cada um tem a sua região. Também fala alguma coisa lá da sua região. Daí ele vem para Rondônia. Aqui ele vai falar, vai trazer a sua cultura, seu modo de ser, né? E as suas peculiaridades. Inclusive, a própria dele, de falar. Que nós também temos o nosso jeitinho de falar, não é assim? Certo? E é tudo isso que nós vamos ver durante aí esta aula, certo? E aí, sobre essa leitura imagética. Ficou bom assim? Entendemos então que o nosso Brasil, ele é pluri, correto? Beleza, vamos agora entender essa variedade pelos aspectos um a um. De olho aí na tela, vamos juntos. Essa pluralidade que há no Brasil, nós vamos ver pela sua extensão territorial, que ela é multiplicidade cultural, ok? Então, essa variação linguística, ela acontece principalmente, tá? Pela língua, pela comunicação, ou seja, os falantes, eles vão fazer o que com essa língua? Eles vão fazer os arranjos e vão rearranjar, de acordo com a necessidade da interação social. Porque quando você está inteirado, você está com a sociedade, você está no meio, você termina pegando algo, né, da fala de alguém pelo convívio. E aquilo vai acrescentando no seu vocabulário. Por isso que a variação acontece no vocabulário também. Uma vez que essas variações visam a comunicação, atenção, hein? Jamais devemos considerá-las erros, tá? E aqui, ó, preconceito linguístico, lembre-se disso. Ao ouvir qualquer pessoa, em qualquer ambiente, viu, estudante da NASA, você que aí é topzera da galáxia, né? Não corrija, não diga que está falando errado, né? Certo? Muitas vezes a gente esquece, né, do automático, mas lembre-se, não pode ter atitudes de preconceito linguístico, até porque você é um estudante, é um acadêmico, então já tem esse conhecimento. Tanto tem que nós estamos revisando aqui, tá certo? Então nada de corrigir, tá bom? Houve um desvio gramatical, por algum motivo. E aí você vai rever hoje de novo, se você já esqueceu por que acontece essas variações, tá certo? Vamos lá, primeiro motivo. Vamos ver que o nosso país, ele é múltiplo. Se ele é múltiplo, nós vamos ter pessoas de todo que é lugar, até de outros países. Sendo assim, o nosso país ele é composto por regiões. Cada região tem a sua peculiaridade, certo? E uma das principais aí, características da variação é por regionalismo, ok? Então, nós temos o Nordeste, nós temos o Sudeste, o Norte, nós temos o Sul, e a população dessas regiões tem as suas próprias características, usam a língua portuguesa, mas tem a sua variante, tem o seu sotaque, ok? Então, a língua ela é responsável por transmitir o quê? A herança cultural.
tá? Opa, perdão, vou pegar a caneta. A língua, ela transmite a herança cultural de um povo. A língua, ela carrega os aspectos de vida, carrega os aspectos das crenças, os valores de uma sociedade. Só a importância de uma língua? A língua nos representa, certo? E vamos aí já trazer o primeiro exemplo sobre isso. Quem primeiro falou, né? Quem está trazendo a luz sobre essa observação de variantes na língua, tá? Aqui evocado nessa poesia por Manuel Bandeira. Vamos ver o que ele faz aí, a crítica em relação a isso. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Olha só, tá vendo? Então aí, nesse momento, né, uma crítica em relação à questão dessa variante, que aí ele diz, nós macaqueamos, né, a sintaxe lusíada. Ou seja, quando ele fala assim, dessa variação, ele quer dizer que cada um, né, tem aí o seu jeito de falar, certo? É o primeiro poema que a gente consegue visualizar sobre a temática da variação linguística. Mas nós vamos aqui, como eu falei, e esse poema foi para iniciar, né, a temática, nós só vamos falar desses termos agora, do porquê acontece essa variação, como e quando, com alguns exemplos, tá? Vamos lá então, tá tranquilo? Beleza. Se a língua é dinâmica, então ela sofre transformação, tá certo? E como é que acontece a transformação da língua? Com o passar do tempo, em virtude da própria sociedade, que também é mutável, certo? Se você parar para analisar agora, você está aí terminando seu terceirão, mas observa, analisa, você vem de uma família, certo? Como é a linguagem do seu avô, da sua avó? Como é essa comunicação com a sua mãe? O seu avô, né, com o jeito dele lá de falar. Como é essa comunicação dele com os seus pais? Como é a comunicação dos seus avós com você, terceira geração? Né? Quais são as expressões? Será que você fala do mesmo jeito que você conversa como você conversa aí na sala de aula? Pois é, mano, é nóis. E aí, demorou, hein? A aula topzera hoje. Vô, demorou, a aula topzera. Seu avô vai dizer, vai, meu filho. Não tô entendendo nada. Níveis, saber adequar, né, essa linguagem, essa comunicação. Então, é sobre isso que nós estamos aqui revendo com você a variação linguística. Ela vem dessa maneira. Então, o tempo é que vai fazendo essas mutações, essa modificação na linguagem, com as pessoas que usam, que fazem uso da língua portuguesa, certo? Então, a gente começa a avaliar pela nossa própria família. Jamais eu posso conversar, como eu falo aqui, de uma maneira formal com, por exemplo, a minha tia, né, com 70 anos. Não, eu vou falar de uma maneira que eu consiga conversar, me comunicar, buscando os melhores termos, né? E é claro que ela vai ter alguns termos que eu também às vezes não vou entender. E aí você vai saber já quais são eles e por quê, tá certo? Então é só essa atenção em relação à introdução ao conceito dessa variedade. A língua é dinâmica e ela recebe transformações pela sociedade, né, os falantes da língua portuguesa, com o passar do tempo, certo? Como era a língua portuguesa no início, século XV? Tinha influência de lá, não tinha? Tinha influência de quem chegou aqui. Os textos tinham aí o quê? Palavras rebuscadas. E aí o tempo vai passando, essa língua recebe transformação. Nós vamos ver isso já, tá? Variação pelo tempo. E aí a gente já vai trazer agora o exemplo. Pode ser, Amadinho? Pode ser sim, começando pela variação histórica, né? Como você mesmo diz,
aquela que sofre transformação ao longo do tempo. Temos aqui o exemplo, vou-me ser, vá-sum ser, você, você e ser. Olha quanto, pelo exemplo, você aí se coloca como um reloginho no túnel do tempo. Quem assiste filme, quem já assistiu aí novelas, pode ver esse Novelas uso, de épocas. Né? já consegue assimilar, né? É tanto que bem no início da nossa história nós vamos ter esse termo. Vós ser, vossum ser. E aí o tempo vai passando, vai tendo essa variação, e aí a sociedade começa a ficar, né, aí letrada, começa aí os estudos, e aí vem os acordos e vai mudando. É tanto que você hoje, pela tecnologia, pela evolução, volta lá, Amadinho, nós temos o quê? Dois signos linguísticos, olha aí, ó, VC. E a gente utiliza por quê? Primeiro que estamos no mundo tecnológico, estamos no pleno século XXI, já quase 22. E aí, algo para agilizar nossa comunicação, nós temos vários gêneros textuais, por exemplo, o último WhatsApp, né, Twitter, em que você precisa aí se comunicar rapidamente. E aí você adequa, vai utilizar lá, naquele gênero, você, VC. Mas se é no outro, não, você vai escrever direitinho, você. Bem, assim a evolução vem acontecendo. Então, existem diferentes variações ocorridas a partir daí do aspecto histórico. A língua vem em evolução. Tanto é que observe outro termo que teve evolução. Farmácia. Antigamente, com PH. Hoje, farmácia com FARMACIA, ok? Falando sobre a variação histórica, nós vamos trazer alguns exemplos, tá? Que você possa observar essa transformação ao longo do tempo. A variação que ocorre pelo aspecto histórico, ela sofre transformação ao longo do tempo. Então, vamos ver palavras que aí antigamente eram usadas e hoje está em desuso. Vamos lá, um a um. Primeiro, Tabefe, quer dizer tapa, bofetada. sacripanta, Patife, pilantra. basbaque, Pessoa ingênua, simplório, tolo. chubrega, De má qualidade, ordinário. sirigaita, Eita, mulher espiritada, pretensiosa. alcunha, É apelido, codinome. janota, Pessoa bem vestida. petis, Criança. pachorra, Calma, excessiva, paciência. garrucha, É uma espingarda, bacamarte. quipricó, Confusão. balela, Farrúdia. Balela é mentira, conversa fiada. Márcia, tá com balela, hein? Ninguém usa mais essas expressões, né? Estão em desuso, certo? Muito bem. Vamos aí agora para um outro aspecto, né, da variação linguística, que é a variação diatópica, essa variedade regional, certo? Essa variedade regional, ela demonstra aí a diferença entre as falas dos habitantes, ok? Eles vão ter aí essa diferença regional por regiões do país, ou de estado ou cidade, ok? E aí vamos aos exemplos. Nós temos aí abestado, quer dizer bobo, tolo, abirobado, maluco, avalia, imagine, pão de sal, pão francês, macaxeira, mandioca aipim, arretado, bacana, legal, pessoa forte, concentrada, determinada, banda, lado, pedaço, vila, bola de gude, semáforo. sinal, sinaleiro, farol. Ok. Diante disso, você tem que entender que a língua em movimento, ela busca alcançar a função principal, que é a comunicação, tá certo? Um exemplo agora para ficar tranquilo para você. A variação regional. Nós vamos ter dialetos, tá? Os dialetos aí, eles vão acontecer de acordo com a cultura de uma determinada região. E aí trouxemos um exemplo só para você ver como essa variedade acontece, né? E aí,
dessa mesma língua falada de modo diferente de acordo com a localidade. Olha só, eu conheço como pão francês. E você, Matinha? Pão francês. E pão você de aí, sal. estudante, conhece como? Ah, pão francês também? Beleza. Olha só a variação regional de um único termo, numa única palavra, né, referente a esse objeto, a esse alimento. Vamos começar por aqui. No interior do Nordeste, ele é chamado... Pão aguado. Vai tomando nome. No Ceará, Carioquinha. no Rio Grande do Sul, Cacetinho. cacetinho, né? Na região norte, Carequinha. em algum lugar, né? Porque eu conheço como pão francês. Na França, Pistolet. olha, gente, pistola. Em Portugal, Carcaça ou cacete. no Rio de Janeiro. Pão de sal. Ok, então essa variação regional, tanto por país, por estado ou por região. Olha quantos termos recebeu aí essa palavra, né? Ou seja, quantas maneiras de ser chamado aí para esse mesmo objeto, correto? Vamos a outro exemplo agora, vamos lá para Minas, vamos para Minas Gerais. Vamos aí para os mineiros, a gente trouxe alguns termos, certo? Vamos lá, Madinha. Litro de leite. Litro de leite. Massa tomate. Massa de tomate. Dentro da pia. Dentro da pia. Quilo de carne. Quilo de carne. Atrás da porta. Atrás da porta. Embaixo da cama. Debaixo da cama. Bico com mel. Pinga com mel. Esconde dente. Escova de dente. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pão Jones. Ponto de ônibus. O que vocês perceberam aqui nessa variação? Olha lá. Esse linguajar mineiro, né? Que aí ele suprime alguns vocábulos, né? Algumas Fonemas. Fonemas, né? Então, assim a gente está trazendo para você, mostrando essa variedade regional. Vamos agora lá para Cuiabá, linguajar cuiabano. Vamos ver aí como é que acontece. Digo este, ótimo, bom. Bocó de fivela, pessoa boba. Bom demais, muito bom. Malemar, mais ou menos. Moagem, frescura. Berrando, gritando. Canhaém, latido de cachorro. Quem Rindo no chá, cara, rindo depressa de alguém. Oquá, duvidar. Chapodeu, sensação de espanto, admiração. Chomano, cumprimento a um amigo. Que é esse? O que é isso? Vorter, Deus me livre. Podre de chique, bonito, elegante, bem vestido. Espia lá, olha lá. Beijo, beijo, que não beijo, não beija mais. Acabou de terminar. Beleza, vote! Olha só, tanto é que esse vote, eu nem sou cuiabana, mas eu já uso no meu vocabulário esse vote. Ai meu Deus, não sou velha não, tá? Mas há um tempinho, assim, uns 10 anos atrás, que eu tenho só 15, né? E eu já uso para você perceber como essa variante acontece, né? Então eu já aprendi com alguém, porque na minha vivência eu tenho alguém que é lá de Cuiabá, né? E faz parte desse linguajar. E aí isso há muito tempo, certo? Tranquilo aí? Então vamos embora, vamos aí com outro exemplo. Agora da linguagem aí, né, do dialeto caipira. Esse dialeto caipira, ele pertence às pessoas que não tiveram, gente, oportunidade de estudar, certo? Por isso eles não aí têm esse domínio da linguagem culta, certo? Mas ele se comunica? Sim, totalmente. Você compreende exatamente o que ele quer. E aí nada de ter preconceito sobre isso, correto? Vamos aqui ao exemplo, declaração para os seus amigos. Vocês são concolhidos do meu oi. São um chiclete agarrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. O massa tomate do meu macarrão. O pincomel do meu boteco. Nossa Senhora. Gosto demais de dar conta de vocês, uai. Vocês são também. O vidro perfume da minha penteadeira.
o dente friso da minha escova de dente. Oi para vocês que têm amigo assim, tem um tesouro. E guarda desse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho, Té. Amo vocês! Olha, né? Todos nós entendemos, certo? Agora a forma como está, aí também já tem a justificativa, né? Beleza, mais outra agora, Oswald de Andrade, né? Nós vamos ver Oswald de Andrade na nossa aula de literatura do modernismo, certo? E aí ele traz esse momento de reflexão, essa crítica, né, aí ao vício da fala e ainda sobre a variação regional. Vamos aí ao poema de Oswald de Andrade, Vício da Fala. Para dizer Emílio, diz Emil. Para melhor dizer, melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Ok. Vamos aí agora à questão das variações diastráticas, que são aquelas variações sociais, né? Que acontecem, como eu expliquei, quando estamos aí envolvidos na sociedade, interagindo com um e com o outro. Bom, essas variações diastráticas, o conceito é o seguinte: aquelas que pertencem a um grupo específico de pessoas, certo? Muito bem. Então, são variedades que possuem diferenças. Agora, atenção, se nós vamos ter grupo de pessoas, nós vamos ter diferença no nível fonológico e morfossintático. Atenção! No campo fonológico, né, da pronúncia, nós vamos ter, por exemplo, prantar, olha lá, prantar, em que, pela língua portuguesa, a pronúncia seria plantar. Não com R, mas sim com L. Bom, em vez de bom, com M no final. Problema, problema, ao invés de problema. Bicicleta, em vez de bicicleta. Então, há essa realidade na nossa língua? Sim. Essa variação no campo fonológico? Sim. Você vai aí cometer o preconceito linguístico? Não, porque você já estudou, já está revendo e sabe. Pode até auxiliar quem estiver embaraçado numa situação dessa maneira, né? Agora, qual é o outro momento em que ocorre a variação diastrática, essa variação social? No campo morfossintático, que é aí dessa classe gramatical. Quantas vezes, né, você aí já até também pronunciou, eu também já cometi isso, certo? E é corriqueiro isso. Ah, dá 10 real de pão. Gente, 10 já passou de 1, né? Então, qual é aí a norma gramatical para essa produção? 10 reais, né? Plural. 10 reais. E não 10 real. Outro exemplo. Eu vi ela. Eu vi ela. Se você falar rápido, eu vi ela, é como se você estivesse falando de um beco de uma rua. Vi ela. Ao invés de ser eu a vi. Eu trouxe. Ao invés de eu trouxe. A gente fumo, ao invés de nós fomos, tá? Então, aqui, essas duas maneiras, e agora nós vamos para as variações diastráticas, só que elas acontecem em razão da convivência entre os grupos sociais. E aí vamos avançando que nós vamos ver a variação no campo da estilística. Qual é essa mudança? A língua ela vai mudar de acordo com o grau de formalidade, né? Ela pode variar entre uma língua formal ou uma linguagem informal. Essas duas maneiras também, linguagem formal e linguagem informal. Se essa variação é pela convivência social, de grupos sociais, então vamos ver. A linguagem formal,
ela é usada em situações comunicativas formais, como palestra, congresso, né, uma reunião empresarial, essas situações formais. A informal é aquela comunicação informal mesmo, certo? Que vai ser reunião com família, encontro com os amigos, né, na praça, na rua, na escola. Nesse caso, nesse momento, vai acontecer o uso sim de linguagem coloquial, vai usar gíria, vai usar jargão. Por quê? Porque há grupos em que vão se reunir, estão juntos, usam da informalidade, como os skatistas, né, os tatuadores, os rappers, os surfistas, né, os grafiteiros, né? E aí os jogadores vão ter o seu jeito ali, suas palavras específicas para conversar. Então, as variações diastráticas ocorridas em razão da convivência entre os grupos sociais, como, por exemplo, o uso de jargão. Quando esses grupos profissionais usam jargão? Quando você vai ter aí pessoas de uma determinada profissão. A linguagem vai ser repleta de termos técnicos, certo? Por exemplo, um grupo de médico vai usar termos ali deles. Advogados, professores, profissionais da informática, jornalista. Aqui tem 2 exemplos. Primeiro, Madinha. Senhor Pedro, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão da medicação. Aí, senhor Pedro, pode parar de tomar o remédio. Então vejam só. Aqui no início é um médico que está usando, né, os termos aí no momento que está fazendo a consulta, e ele usa os termos técnicos. Pronta suspensão da medicação, né? Ele tem o seu prognóstico. Não era melhor ele ter dito, senhor Pedro, você pode parar de tomar o remédio? Mas faz parte. Você vai a um consultório médico, ele não vai usar uma linguagem coloquial, ele vai usar uma linguagem formal, ok? E o advogado também. Você vai no consultório, você vai no escritório do advogado, ele vai tratar com você sobre a sua queixa, sobre a sua denúncia, né, sobre o que você vai pleitear no direito. Ele vai usar os termos técnicos, como protelar, quer dizer adiar, né, quer dizer prorrogar. Foi protelado o seu prazo. Aí quer dizer que foi prorrogado o prazo. Seu Pedro, nós temos um mérito. O que é um mérito? É um merecimento ali, né? Ganhou algo. O nosso réu, ele está à revelia. Ele faltou, né? Falta aí, tá? Esqueceu, tá bom? Alguns exemplos aí de grupos. Como, por exemplo, o jornalístico. No campo jornalístico, eles têm os próprios termos deles ali. Como, por exemplo, olha, furo. Quando você ouvir esse termo furo no campo jornalístico, quer dizer que a informação publicada em um veículo, tá? Antes de todos os demais. Então, Pedro, o jornalista, ele teve um furo. Ele conseguiu, né, colocar aí a informação, publicar primeiro que os outros jornalistas. E lead, o que quer dizer lead? Quer dizer a abertura de um texto jornalístico, né? O que quer dizer suite? Do francês, suite, isto é, uma série, uma consequência. E barriga? O que quer dizer barriga para esse grupo jornalístico, né? Esse jargão quer dizer matéria com informações falsas ou erradas. E assim a gente tem retranca, tem outras ali também. Agora, a variação diastrática, ela ocorre em convivência. Lembra que eu falei do avô com você na comunicação? Vamos ver aqui agora em um exemplo. De que raça? A Verinha é uma gata. Eu mandei ver, demorou, tô bolado. Povo, tu não saca nada. Então vejam que ali o avô, no final, ele diz assim, de que raça? Ele fala assim, né, Verinha é uma gata. Ele diz, de que raça? Aí, eu mandei ver, e fora. E a condução atrasou, o quê? Levou uma bolada? Olha só, ele fala, tô bolado. Aí ele fala, recebeu uma bolada?
Aí, pô, vó, tu não saca nada? Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. É um termo usado, né, nesse esporte. Viu só como não ocorre a comunicação em níveis diferentes, certo? Tem que ter esse cuidado nivelar. E aqui, Rondônia, nós temos o nosso, né? Claro, olha lá. E aí nós temos, ei, Márcia, eu tirei um peixe maceta. Aí você diz o quê? Ah, peba, o quê? Cega. Ah, muito bem. Ó, vou te dar uma peia. De menor, de nada não. Ei, Márcia, eu tô brocada já, viu? Porque eu tenho que me alimentar, porque daqui a pouco tem piseiro, né? Aí você diz o quê? Beleza, é? Bichinha. Bichinho. Maninha, moleque doido, moscou. Eita, pega. É isso aí. Então, esses são os nossas gírias aqui de Rondônia. Você usa gíria? Ah, beleza, então. E aí, claro, né? Produz um dicionário. Esse aí é o seu trabalho. Você vai fazer uma coletânea de gírias aí no seu meio e montar esse mini dicionário. Valeu? É isso aí. Encerramos e aguardamos você na revisão. Até lá.